Olá, boa noite. Mais uma sexta-feira juntos, aqui hoje, comemorando o Dia do Professor, de todos os educadores, dos que foram importantes na nossa vida, no nosso passado, nos que hoje nos influenciam, e também vamos falar, né, dar os parabéns e comemorar os educadores que virão para educar essa geração do futuro, para que tenhamos bons profissionais, pessoas felizes, né, e com influência de educadores importantes e maravilhosos que a gente também teve na nossa vida. Então hoje, como nós estamos no Dia dos Professores, nós vamos falar sobre uma organização educacional. Então eu estou esperando a Natália e estou esperando a Sandra do disco, que é a nossa convidada. A Sandra, ela é uma profissional psicodramatista que tem um trabalho interessantíssimo com as organizações educacionais, com as escolas, e ela vai hoje sobre isso. A Natália já chegou, né? Tá entrando. Danilo entrou, a Sandra está aqui também. Muito bom. Oi, Natália, tudo bem? Olá, boa noite, tudo ótimo. Bem-vinda dessa sexta-feira. E eu vou aqui, a Sandra já está aqui. Eu vou ver como é que ela fez a solicitação. Aqui já vamos também receber a Sandra para conversar um pouquinho. E enquanto a Sandra está entrando, parabéns, Natália, Dia dos Professores. A nossa Obrigada. professora da sala, Sandra, você está entrando na hora dos parabéns para a Natália. Hoje é dia dela como professora. Parabéns, Natália, querida. Muito Precisamos de obrigada. vocês nessa luta. É um dia bem gostoso e é muito bom estar comemorando com vocês duas. Eu acho que é uma data tão especial. Eu que dou, e, né, que sou professora, que dou aula, que comecei a minha carreira como professora, né, e Sandra, que é educadora, né, e que faz esse trabalho de evolução, transformação, capacitação. É muito bom comemorar o dia desse falando de educação e falando desse lado muito positivo, né, da capacidade de nós, psicodramatistas, né, nesse papel de educadores, nesse papel de profissionais que deseja a transformação e a melhoria das relações humanas e do mundo. Então é muito gostoso estar aqui com vocês. E vou começar falando, então, um pouco disso. Vamos começar a nos apresentar para as pessoas que estão aqui, que são os nossos amigos e que nos conhecem, mas também tem bastante gente que não nos conhece. Então, eu vou pedir para vocês duas falarem um pouco e falar um pouco de como foi a formação de vocês, né? Como é que foi essa transformação do profissional que você é hoje, esse processo educacional que vocês passaram. Natália, você começa, a gente joga a bola para a Sandra, que é a nossa convidada, aí depois ela fala. Vamos lá. Início, né, assim, quando pensei em, né, qual a profissão ou qual área seguir, o meu sonho era vivenciar o papel de atriz, né? Então, o meu sonho era o palco. E por meio do palco, eu fui buscar uma licenciatura em artes cênicas. Ao sair, né, dessa graduação, ao sair da faculdade, eu fui chamada para dar aula de teatro. E confesso para vocês que no começo eu não queria ser professora, não, sabe? Eu queria assim, eu vou pegar essas aulas, né, e até, né, conseguir me estabilizar, eu vou pegando, né, alguns projetos de palco. E aí eu estou até hoje na sala de aula, né, como professora de teatro e também como professora de psicodrama. E foi o psicodrama que me fez encontrar com esse papel de professora de uma forma harmônica. Não que antes dele eu não gostasse ou eu não curtisse. Eu sempre gostei muito dessa questão da escola, né, desse processo da educação. Mas quando eu fui fazer o curso de psicodramatista didata, né, que é o nível 2 para a gente, né? Então, quem se forma em psicodrama tem o nível 1, forma diretor e ego auxiliar, o nível 2, que é o de didata, professor de psicodrama, e o 3, que é o de supervisor. No 2, no de didata, eu falei, cara, eu amo ser professora, é esse chão que eu gosto, né?
Então, o psicodrama ele me proporcionou esse encontro harmônico, amigável, afetivo, consciente, tá? Porque antes ele existia, mas eu não tinha essa consciência. Ah, que É isso, gostoso. Sandra, e Sandra, passo a bola você? para você. Passo a bola para Fala um você. pouco de você e de como o psicodrama, né, contribuiu na sua formação, no profissional que você é hoje. Ah, que legal estar aqui com vocês, viu? Um prazer muito grande e uma admiração enorme estar participando aí com vocês duas. Bom, eu sou formada em Serviço Social pela PUC, pós-graduada em Psicodrama pelo convênio SOPS e PUC, e também tenho formação de didata pela Sociedade Brasileira de Psicodrama. Passei um tempo fora do Brasil, fazendo o MBA em Desenvolvimento Humano e Organizacional pela Universidade Complutense de Madrid. Também eu gosto de estudar, né? Acabei desbravando aí outros caminhos, sou certificada em coaching pelo ICC e fui aprofundar meus estudos na relação sistêmica, né? Tanto no desenvolvimento de grupos quanto de família, pelo Instituto de Terapia Familiar de São Paulo. Como eu sou muito jovem, né? E eu tenho muita sede de conhecimento, eu continuo estudando. Então, eu estou cursando psicologia, né? E estou muito feliz por integrar minha carreira com os meus desejos, né? Acho que a gente, até os 120 anos, tem o que aprender. Então, estou muito feliz aí com essa jornada. Bom, e o psicodrama, ele cruzou minha vida desde a faculdade, né? Acho que em 94 eu comecei a estudar temáticas relacionadas à psicologia social, trabalho com comunidades. Aí eu descobri o Moreno, né, com os trabalhos em Viena, com as práticas comunitárias, de desenvolvimento grupal. E aí ingressei na formação de psicodrama, não lembro se foi 98 ou 99, já faz um tempinho. Eu fui da segunda turma, né, da turma B Sassucedo, convênio SOPS e PUC. E desde então, acho que o psicodrama está enraizado, né? Está enraizado na minha existência, passa por todos os poros aí do meu corpo, né? Eu gosto da lógica, né? Da ciência da ação, né? E que me acompanha nessa minha trajetória profissional, né? Uma lógica que nasce a partir da experiência. Hoje a gente fala tanto de experiência, né? E é a lógica que nasce da experiência, que caminha da experiência para a reflexão. Então, me considero também uma generalista com múltiplos interesses e achei uma metodologia sob medida que pudesse se adaptar a vários contextos profissionais, né? Então, acho que ela vem transitando a minha jornada desde muitos anos, né? Então, quando eu trabalhei em multinacional na área de RH, a gente planejava os treinamentos mais inspiradores dessa forma, né? Engajava os colaboradores. Depois ingressei na área social e tive a oportunidade de construir inúmeros projetos para desenvolver comunidades, usando essa metodologia ativa, né, para engajar comunidades em diferentes projetos. E depois, assim, até na Penitenciária Feminina do Estado, uma época da minha vida que eu trabalhei, nem existia coaching, mas era para ajudar as mulheres a pensarem nos seus projetos de vida, né, quando elas saíssem desse regime. Então, tudo com base psicodramática. E desde que eu abri aí minha consultoria de desenvolvimento humano e organizacional, chamada Mão na Roda, o meu sentir, o meu pensar e o meu fazer são psicodramáticos. E acho que é muito legal, porque todos os meus projetos de desenvolvimento, de engajamento de equipes, de liderança, de carreira profissional, de cultura, são pensados em 5 etapas. E as 5 etapas da estrutura psicodramática. A gente aquece o inespecífico, o específico, a ação, o compartilhar, o elaborar, mas muito mais do que isso, né? Eu acho que pensar o psicodrama, acima disso, assim, a minha leitura de homem e de mundo moreniana trabalha nessa perspectiva, né? Porque o Moreno traz a condição que nós somos seres sociais, seres inacabados, num constante vir a ser, né? E nesse sentido, eu me sinto muito confortável em contribuir com processos de transformação mesmo, porque é nessa base sustentadora psicodramatista que a gente pode trabalhar no como ser, numa maneira, e também com inovação, pensando em processos de transformação e de mudança.
e acho que de um plano, né, bastante cuidadoso. Eu lembro de uma professora que eu tive, ela falava assim, se não for para transformar, para que a gente vai levantar as questões? E eu acho que a nossa mirada investigativa precisa sempre estar dentro do setting que a gente atua, numa relação de respeito e de comprometimento mesmo com o público atendido e com o contrato que a gente realiza, né? Então, cuidar disso é muito importante. E acho que é isso, né? Também percebo que a raiz filosófica do método também, né? Ela vem da fenomenologia existencial e que ela traz abertura para novas possibilidades, né? E aí é dessas possibilidades, eu acho que é desse vir a ser, desse recriar, que a gente leva, sei lá, eu levo isso para minha vida, né? Até nos relacionamentos com os clientes, né? A gente recria novas possibilidades, né? Como diz Moreno, uma resposta provoca 100 perguntas, né? E então desenvolvimento tem início, mas não tem fim, é para a vida toda, né? Natália, eu lembrei enquanto ela estava falando, que ela falou mirada, que a monografia dela de datas, né, chamava, o título foi Mirada Sociométrica, né, para esse trabalho que ela tinha com as mulheres da época. E eu tive o privilégio de ser orientadora dela, por isso que eu lembrei. Então, durante o curso de formação e do segundo, ela já tem essa intensidade, né, Natália? Você viu a intensidade dela de falar? Sim, E eu, como orientadora, que corri atrás, porque ela era intensa e ela leva os princípios do psicodrama né, de intervenção breve, né, de intervenção profunda e transformadora, ela leva mesmo na prática dela. E ela foi orientando assim, breve, intensa e questionadora. Então, e a gente já está juntos, né, nessa jornada, né, Sandra? Desde a formação, trabalhos conjuntos, desenvolvemos bastante parceria, e o convite para você trabalhar esse tema aqui é né, dessa experiência que a gente tem em trabalhar junto cultura organizacional, e você tem feito um trabalho muito bonito, muito interessante, de desenvolvimento de cultura nas escolas, em organizações educacionais. E quando a gente fala de cultura nas escolas, de cultura organizacional, do que a gente está falando, Sandra? Explica um pouco para o pessoal que está ouvindo. Porque a gente está no Dia do Educador aqui e a gente vem falar de cultura organizacional, né? Como é que é isso, né? A cultura, sim, ela, segundo a base psicodramática, né, ela nasce na interação da experiência humana, assim como o saber, como o conhecimento, como a filosofia, é se relacionando que o indivíduo, ele cria, ele recria, ele copia suas crenças. Então, é muito importante a gente entender a cultura como a base da cultura, as relações. E a partir daí, a cultura nas escolas, ela é trabalhada de uma maneira muito similar com a que eu atuo em startups ou outras organizações. A diferença está na adequação da linguagem, considerando a especificidade de cada contexto, né? Inclusive nos ritmos, que eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? O ritmo de gestores, principalmente nesse momento pandêmico, né? Acho que isso é uma questão. E a importância de um trabalho, né, de cultura está muito relacionado ao diferencial competitivo enquanto organização escolar, né? É o DNA da escola, né? É uma forma de trazer clareza do que é esperado, de todos que trabalham dentro da escola, principalmente para os educadores. Por isso que a gente está falando hoje nessa temática, né? De colocar em prática, porque não basta um projeto político-pedagógico, mas como que eu vou fazer ele acontecer? Isso tem a ver com a cultura. Como que eu vou alinhar todas as pessoas em torno daquilo que eu acredito e que eu quero, né? Método é conteúdo também. Então, a forma que será transmitido o conhecimento tem a ver com a cultura. Então, ou se não, fica uma escola que cada educador tem uma forma de trabalhar e é muito ruim, perde identidade, né? O trabalho de cultura é uma forma assim, de tangibilizar os indicadores e as atitudes, né? De ajudar todos a caminharem na mesma direção.
Então, é esse diferencial que sustenta a jornada, uma jornada mais íntegra, onde todos os envolvidos estão com a prosperidade de poder chegar no lugar desejado, eles sabem que lugar é esse, né? Inclusive para as famílias, que elas possam se aproximar e se alinhar de expectativas em relação a essa escolha dos filhos. Que escola é essa que eu estou escolhendo? Deixa eu entender se tem a ver com os meus valores, com o que eu acredito, com o que eu planejo para o meu filho, né? Bom, a gente tem uma máxima que a gente diz assim, se a gente não sabe para onde a gente vai, não adianta ter uma bússola, né? Então, na verdade, quando uma escola investe num projeto de cultura, ela está atuando no principal eixo de transformação organizacional. Muitas vezes é interessante isso também, a gente recebe demandas, né? E o nosso trabalho é ressignificar a demanda, entender aonde de verdade mora o problema. Porque muitas vezes o nosso interlocutor acha que as demandas estão relacionadas a uma equipe que não trabalha da maneira como deveria, que não segue os padrões. Mas quando a gente vai ver, muitas vezes essa falta de clareza está relacionada à questão da cultura. E é muito cultura, e cultura é mais do que... Quando a gente fala de cultura, principalmente para a escola, né? E falando de cultura organizacional, ela é muito mais do que os meus princípios educacionais, né? Do que minha visão de educação. E as organizações educacionais, as escolas, elas cada vez mais estão entendendo, quando você falou de competitividade, né, do mercado competitivo, estão entendendo que elas precisam se ver como uma organização e não como um ponto aonde um princípio educacional definido filosoficamente é aportado a cada minuto, né? Então, os educadores têm um princípio educacional, uma filosofia de educação, e ele vai em várias escolas aplicar aquilo, como se a escola fosse apenas um ponto do caminho da educação. E as escolas estão percebendo que elas precisam, ter uma identidade, né? Essa identidade organizacional que é definida pela cultura, como acontece com qualquer outro tipo de cultura, né, Sandra? A gente não está falando só de empresas. Quando a gente fala de uma cultura nacional, por exemplo, né? Assim, qual é a identidade dos franceses, qual é a identidade dos alemães, qual é a identidade do brasileiro, né? Existe uma conexão de vida e que é abstrato, mas que dá essa configuração. O que não significa ter uma ideia de que é um engessamento, né? Eu até peguei o exemplo das culturas brasileira e francesa, e disse, mas francês não é tudo igual. Não é tudo igual, mas tem uma identidade. Eles têm a mesma língua, eles têm o mesmo conjunto de normas, né, para estar lá. Eles têm um estilo de vida que garante a qualidade que eles desejam para eles, sobre a referência deles, e as escolas, elas precisam criar isso, né? Quando fica muito... É muito forte o cérebro, onde tem o processo educacional, e o resto do corpo é fragilizado. Então, quando a gente fala de trabalhar a cultura organizacional numa escola, é desenvolver o corpo todo, né, para que tenha um equilíbrio, né, para não ter uma discrepância entre gestor, administrativo e professor, e educador, aluno e família. Né? É uma rede de relações, como você falou. Né? A cultura é uma rede de relações. Nath, você quer falar? Vamos lá. A partir disso que você está trazendo, queria que, assim, Sandra, você falasse um pouco onde o psicodrama entra, né, nessa questão da cultura das escolas, pegando esse gancho aí que a Mara está trazendo. Acho que pensando nisso, né, trabalhar cultura, para mim, é assumir um dos pressupostos morenianos mais fortes que eu mais gosto, que é a construção coletiva. Por quê? Porque ninguém constrói um projeto desses numa sala isolada. Então, quando a gente trabalha com essa construção, com diversos níveis de liderança, depois quando a gente vai cascatear para as equipes, de fato, a gente está engajando todo mundo em prol de um propósito comum e uma forma de comportamento. Então, a gente está trabalhando com comprometimento, porque se eu não me sinto parte do problema, eu também não vou me comprometer com a solução, né?
Então, o psicodramatista também, ele trabalha há muitos anos com o conceito de facilitador, um conceito novo praticamente hoje, mas esse é o nosso papel quando a gente desenvolve um projeto de cultura. É oferecer boas perguntas para reflexão, para problematizar, para incomodar, até chegar na essência. Muito diferente de um projeto de marketing, que às vezes você contrata pronto e que os valores ficam nas paredes ou no site da empresa, mas que não transbordam no suor dos educadores. Então, a gente precisa disso. E o psicodrama, ele considera muito... Eu acho que é muito bacana também a forma do trabalho, porque ele considera o ritmo, a realidade de cada grupo. A gente não trabalha com receita de bolo, não se tratam de jogos, dramatizações ou dinâmica de grupo. Isso é uma visão muito reducionista da metodologia. A gente trabalha com a sociodinâmica do grupo, com as relações, com as interações. Então, para ter um trabalho sustentador, a gente precisa ter um grupo. A gente precisa transformar um agrupamento de pessoas num grupo. Então, aí é que o propósito vem, as pessoas se engajam. O conhecimento, ele passa por essa construção de grupo, que é tão forte na nossa metodologia. Na área organizacional, escolar, a gente assume o planejamento no socioeducacional, né? No psicodrama, na socionomia. Então, a gente tem etapas, a gente planeja, a gente pensa numa perspectiva processual, tem começo, meio e fim, mas essa construção de redesenho, claro que a gente tem, né, um desenho que a gente pensa em propósitos, em valores, em crenças, em rituais, como colocar esses rituais para fazer acontecer esses valores, mas sempre dialogando com o que chega inédito do grupo. Isso é muito importante. Isso é ser psicodramatista, né? A construção... É a validação... É uma validação cíclica, né, Sandra? Você faz o trabalho, você avança 2, volta 1, para reafirmar aquilo, para que haja uma mudança de atitude ou uma consolidação de mentalidade, né? Eu acho que o psicodrama, quando ele trabalha a cultura, e que isso que você está falando, é importante as pessoas entenderem que sempre a cultura, como ela está em movimento, qualquer trabalho que você vai fazer tem uma premissa de mudança de mentalidade, né? Mesmo que for para manter aquilo que você já tem, né? E é tirar de dentro da pessoa, isso que você fala da essência, né? Tirar de dentro do educador, de dentro do gestor, de dentro do fundador, aquilo que ele tem como princípio e filosofia que ele não negocia na educação. Isso. Mas isso precisa ser tangibilizado na atitude, né? Isso. Muitas vezes a gente escuta aquilo assim, mas lá na ponta, na sala de aula, não acontece isso que vocês pensaram aqui, né? É porque o psicodrama ajuda a isso que, né, o seu desejo, aquilo que é intangível se tornar tangível, né? O que é invisível tornar visível, como a sociometria que o Moreno criou é isso, né? Dar visibilidade àquilo que nas relações, né, não é possível ser visto, né, a olho nu. E é um trabalho, né, que eu acho muito interessante, porque a gente vai trabalhando com a qualidade das relações, para maior abertura para que esses conhecimentos sejam possíveis de serem aprendidos, né? Aprendidos mesmo, transformados e tomados como o seu, né? Então, nós não somos uma consultoria que vai trazer algo pronto, a gente vai construir junto. Dá trabalho? Dá muito trabalho. E a gente tem, acho que o que é legal, a gente tem muitos métodos também, né? Então, a gente fala de role-playing, que é o jogo dos papéis. Ele é muito utilizado para liderança na cultura. O sociodrama, né? Uma modalidade para a gente trabalhar em subgrupos, para ajudar as pessoas a elegerem temas protagônicos, do que elas querem falar. Então, isso é fundamental. Porque, na verdade, nós estamos a serviço do grupo, é do outro, né? Que precisa chegar no lugar que ele quer. Não somos nós que vamos chegar, né? E desenhar. Então, acho que essa perspectiva de grupo, ela é soberana, né? E o que eu gosto muito também, que o psicodrama coloca nesse sentido, os participantes como protagonistas. São eles que buscam as soluções para sustentar esse fazer na cultura, né?
Então, é isso, nós somos o facilitador, né, de uma metodologia ativa que, segundo a Mara, já falou, as escolas investem tanto em metodologias ativas como se fosse uma novidade do século XXI. E o nosso fazer psicodramatista é uma metodologia ativa, né? Então, a gente precisa considerar. E acho que tem um ponto também que eu gosto muito, de uma lógica do psicodrama, que ela é muito peculiar. É um pensar diferenciado, fora da caixa, eu diria. Ela vai do lúdico da ação para o lógico, para a reflexão racional. E dessa forma que a gente trabalha a cultura. Né, Natália? Quando você pergunta como que o psicodrama está, o psicodrama está atravessado no projeto, né? Então, a gente convida para os participantes jogarem, a gente utiliza diversos objetos intermediários para que eles possam viver uma experiência em cada encontro, né? Para que seja, de fato, genuíno o que apareça. A gente não quer algo pasteurizado, pronto. A gente quer tirar o genuíno. E a gente acredita que é por meio dessa experiência, da ação, que o indivíduo consegue atribuir significado no seu fazer profissional. Não necessariamente precisa dramatizar. Acho que isso é muito importante também para o socioeducacional, considerar isso. Sim. As escolas, a Natália depois pode falar um pouquinho disso, do que eu vou trazer agora. A questão da cultura é tão impregnada e está tão na essência que é até difícil ele reconhecer e mostrar isso. Então, muitas vezes, você, ao chegar por uma escola alguma demanda, eles acham que nem tem e que precisam construir, né? Eu preciso ter uma cultura, vem muitas vezes com uma demanda. E o trabalho não é chegar e construir algo novo com eles, mas é tirar da essência, né? Porque esses elementos, principalmente na área educacional, quando alguém funda uma escola, ela funda com um propósito, com uma causa genuína de contribuir para a evolução. Ela traz profissionais que ajudam a criar rituais de aconchego, de pertencimento, né? Ela consegue trabalhar com sonhos e ser inovador e criativo para poder engajar as crianças, engrasar o adolescente, que não é nada fácil, né? Busca métodos. Então, assim, tá tudo ali e ela não sabe que tá, né? Então, esse trabalho também de investigador, né, que a gente tem como... você facilita e investiga. Então, muitas vezes, o método, o psicodrama, como você falou dos jogos e das coisas, é para isso, né? Para investigar. Ah, você não consegue identificar, então vamos fazer diferente. Como se você fosse, como, né, traz um axiodrama para trabalhar. O axiodrama é um dos métodos que trabalha valores, então vamos identificar o que é valores, o que é essencial para vocês. Vamos fazer um jogo onde tem os rituais, né? É a festinha de final do ano, é a festa junina, é a competição das crianças no Dia das Crianças. Isso tudo faz parte e que existe com muita intensidade e que muitas vezes na organização educacional eles não consideram que isso é um elemento importante para a sala de aula, para o processo educativo daquela criança. E de fato é, né? E de fato é isso que vai fazer o engajamento do educador, né? E que é o reconhecimento da família ao levar o seu filho para essa escola. Você percebe isso, Natália? Você tem, né, uma carreira sólida dentro de organizações educacionais, e como é que é a cultura, como é que se vive isso dentro da organização? Então, eu vou falar do lugar, né, da psicodramatista, né, que vai, né, até a escola, não no papel de professora psicodramatista, mas sim também de uma consultora ou de quem, né, como a Sandra falou, de uma facilitadora, né? Eu percebo que o psicodrama, quando ele traz, né, dentro dessa concepção mesmo, das suas etapas, né, dentro da metodologia, mas ele traz principalmente o momento que a gente divide, né, o grupo, e a gente leva o grupo, parte dele, para um contexto dramático, que é esse mundo do como ser, né, e parte do grupo, ele é espectador, né, e depois a gente inverte, porque isso que é o legal do psicodrama, né, a gente tem essa possibilidade dessa inversão de agente de ação, de um ator social, ou de um ator ali no, né, espontâneo,
ele virar um espectador, a gente consegue alcançar, Mara, isso que você falou de fazer com que a escola ela perceba, né, essa cultura, que ela existe, né, e que muitas vezes ela não é percebida porque ela está numa dinâmica tão forte de só agir e não se assistir, né? Por isso que eu falo o valor da plateia, né? O valor do observador, o valor do espectador, essa oportunidade que a gente, enquanto psicodramatista, tem na nossa ação, ela possibilita essa percepção, né, da cultura, que já existe e que a gente vai facilitar uma lapidação necessária, né? Que ela pode ser em maior ou menor grau, de acordo com a história, o andamento e da possibilidade de percepção que todos os envolvidos estão. E aí, nesse todos envolvidos, a gente tem o conceito de rede, né? E quando a gente pensa nesse conceito de rede, não dá para pensar numa escola na relação só educadores e alunos, ou equipe pedagógica e alunos, ou numa fragmentação da família como algo que perpassa, né? Então, assim, como que essa família ela percebe essa cultura? Né? Como que nós, né, educadores, ou como a equipe pedagógica, ela percebe também as culturas que são instituídas nesse grupo, né? E quando eu falo é o grupo todo familiar, não só a família individualizada, mas o que se passa, né, dentro de cultura desse conjunto, desse coletivo família. Como que se dá a sociedade, né? Como que a gente também olha para todas essas redes que são formadas e a partir dela, como que a gente consegue construir essa identidade de novo, né? Uma construção que ela já existe, né? E que a gente só vai agregando aí o que é necessário. Então, eu percebo que o nosso papel, né, enquanto psicodramatista, quando a gente entra numa escola e começa a olhar, né, para esse conceito de cultura, ele precisa ser nesse olhar em rede. Principalmente nesse século que a gente está vivendo, né, que as redes elas estão assim cada vez mais fazendo parte da nossa vida, independente se é num chão de escola, se é na empresa, se ele é na sociedade. É isso que você está falando, assim, um trabalho, né, de redesenho ou de desenho cultural numa escola, é você fortalecer os laços dessa rede, né? Tornar a cultura forte, é o que a gente chama de cultura forte. A cultura forte é quando os laços, né, eles têm a premissa de ter o mesmo critério, aí é um conceito, né, do psicodrama, onde você explicita qual é o critério por qual essas pessoas estão se relacionando e você dá a possibilidade de ter a tranquilidade de fazer escolhas. Eu lembrei disso, Sandra, porque a gente já comentou, né? A gente sabe que quem é educador, e nós somos, a gente tem uma fome de poder, né, querer englobar tudo, incluir tudo, e a vida é fazer escolhas, né? Abrir mão de algumas coisas para ter outras. Então, a nossa identidade, ela é, do mesmo jeito que a nossa identidade pessoal é construída pelas escolhas que a gente fez, né? Tirando você, né, Sandra, que você consegue realizar todas as suas alternativas, né? Você vai estudando e vai se formando. Mas a gente vai fazendo escolhas e vai deixando algumas coisas de fora, mesmo que sejam interessantes, mesmo que a gente já admira, reconhece, acha importante. Então, quando o educador ele vai conduzir, né, o desenho de uma cultura, o que a gente ajuda é que ele faça essas escolhas de forma tranquila, né? Algumas coisas eu vou precisar abrir mão para eu poder ter uma identidade única, né, ter a minha singularidade, minha originalidade, eu ser distinguido dos outros que estão concorrendo, porque senão a gente fica tudo igual, né? Todas as escolas falam todos os valores, todas as premissas, todas as causas, e não dá efetivamente para a gente realizar. Então, quando a gente ajuda, a partir da sociometria, identificar qual é o critério e, portanto, o propósito educacional dessa escola, e ajudar as lideranças e os gestores a fazer as escolhas de forma tranquila, quando ele opta por
um tipo de valor, um tipo de objetivo estratégico, não significa que o outro não vai ser, tá fora da vida dele, mas ele tem que priorizar para garantir o engajamento do educador, né? O educador saber que ele está ali, né, com aquele propósito, com aquela filosofia, com aquela perspectiva de cultura, né? E as culturas são diferentes. A gente pode ter vários tipos de cultura, não é, Sandra? Oh, a gente tem Fala trabalhado um pouquinho de tipos de cultura na área de educação. Não, a gente tem vários tipos de cultura. Tem culturas inovativas, tem cultura clã, né? Tem cultura voltada mais para comando e controle, né? Hierárquica. Tem várias culturas. Não tem cultura melhor ou pior. Tem o seu DNA, quem você quer ser e as famílias que vão se aproximar daquilo que você quer ser para matricular os filhos na sua escola. Acho que isso é muito fundamental. E a cultura a gente percebe e capta em tudo, todos os elementos na escola. Então, é desde a disposição das salas de aula, o que é priorizado, se é o pátio, se é a área interna, os comportamentos, como você é recebido na recepção. Tem vários elementos que ajudam a gente poder olhar e sentir. Essa cultura, ela tem a ver com meu filho? Eu vou colocar meu filho nessa escola ou não? Mas tem algo que é muito importante num trabalho, que é poder tangibilizar tudo isso. E é isso que a gente faz quando a gente faz esse redesenho de cultura. É criar indicadores para que todos os profissionais se aproximem daquilo que você quer se tornar. Hoje, acho que pensando na educação, já há alguns anos, né, a educação vem passando por galopantes transformações, né? E as escolas privadas têm sido compradas por grandes investidores. Então, a educação tem sido alvo de acelerados processos de transformação, tanto no que se refere aos conteúdos, quanto às próprias questões mais estratégicas. E isso, a pandemia, só acelerou. Então, ela trouxe... Eu ia te perguntar, estava pensando. Então, engata aí, fala um pouquinho como é que a pandemia também ajuda dessa complicação aí. A pandemia ela trouxe novos aprendizados, né? Ninguém se banha no rio e sai da mesma maneira, né? A gente sempre se transforma. E esse é o lado bom da crise, né? A oportunidade de fazer melhor, de fazer diferente, para se desenvolver enquanto cultura escolar e enquanto ser humano também, né? Então, eu destaco como facilidade mesmo essa oportunidade, né, do momento atual, inclusive da sociedade civil tendo cobrado novos posicionamentos das instituições, né? Projetos de inclusão social, racial, tudo isso está pulsando. E aí é um momento propício para as escolas se voltarem para a sua essência e para as suas escolhas, que é um pouco do que a Mara trouxe, né? Então, assim, escolher um projeto que faz parte do seu DNA. Não é uma questão de modismo ou de pressão social, mas de planejar essa sustentabilidade a partir daquilo que você propõe enquanto escola, né? Olhando responsabilidade social, ambiental, econômica, né? E não criando projetos pontuais, né? Que talvez isso é uma grande confusão, né? E a dificuldade dessas escolhas, muitas vezes, estão nas crenças, né? Às vezes a gente tem tantas ideias pré-concebidas que vão se tornando verdades, né? E vai sendo difícil incorporar algo que você busca incorporar, porque você está preso. Então, tudo isso é feito nesse trabalho de transformação cultural. Acho que isso é muito importante, né? Para realizar práticas efetivas, né? Um compromisso com o seu entorno, não se trata de campanha, né? Mas é uma educação mais consciente, pensando que nossos recursos no planeta são finitos, né? Então, se trata de investir em algo que impacta mesmo, né? Pensar nos educadores, também como promotores de multiplicadores, né? Eles são multiplicadores, né? Pensar nas famílias como multiplicadores, nesses alunos que vão crescer e que podem cuidar desse mundo, né? Então, acho que isso é uma questão importante, né? Assim, a gente está vivendo uma das piores crises do setor, com muitas escolas também sendo fechadas e outras compradas, né? Então, assim, novas exigências, elas são
essencialmente urgentes, né? Não dá para trabalhar da mesma maneira que a gente vinha trabalhando antes, né? Então, esse momento atual, eu chamaria de um momento de reconstrução. Eu acho que é o momento ideal para fortalecer os gestores, integrar os coordenadores, os professores, né? E as escolas que fizerem esse exercício de reposicionamento estratégico, elas vão sair mais fortalecidas, né? Isso é o bacana da crise, é você se movimentar, né? Então, a gente, sei lá, na vida, passa por tantos momentos de disrupção, né? E agora a gente está numa pandemia, né? Com várias tragédias, né? E nosso bem-estar emocional está afetado, né? Então, essa crise sanitária trouxe aí um distanciamento de quem que eu sou. Então, de repente, as escolas também passaram a se perguntar: puxa, o que eu fazia até agora já não é mais tanto valor. O que é que eu preciso fazer para continuar no mundo competindo, mas de uma maneira integrada à minha essência? Isso é olhar para a cultura, né? Acho que isso... E é passar por uma turbulência com mais tranquilidade, né? As escolas têm vivido, né, esses conflitos, então precisa essa necessidade urgente de reconstrução desse norte, né? Para onde que eu vou? É verdade. O que aconteceu com cada pessoa durante a pandemia, né, você tem toda a razão, aconteceu com principalmente com as escolas, né? Se a gente for falar das organizações em geral, né, no sentido de que todo mundo precisou fazer essa reconstrução, as escolas tiveram, né, um impacto muito grande, né, Natália? Sim, sim. E novamente, quando a gente fala na escola, a gente está falando, né, em todos os envolvidos, né? Então, a questão dos educadores, até com a própria saúde, né, saúde emocional, né, o quanto nós tivemos aí uma necessidade de investimento na saúde, né, desses profissionais, o quanto as famílias também tiveram momentos assim que necessitaram de olhares, né? Então, como que a gente começou a perceber, né, as famílias, porque eu acho que isso em todos os setores, né? Quando a gente fala na relação profissional, né, a gente, não só os educadores, como quem atua em outras, né, instituições assim que não são da educação, ficou muito explícito, né, essa relação de adentrar o ambiente da família por meio desse universo virtual. Então, a gente tem vários, né, tem várias situações que a escola vivenciou de impotência, às vezes, ou de uma vulnerabilidade de ação, né, e que teve, né, que exigiu um cuidado maior. Ao mesmo tempo, muita coisa linda acontecendo, né? A pandemia também trouxe aí descobertas, né, para educadores, né, para essa relação da família também com a escola, de uma proximidade, de um entendimento maior, né? Então, quando a Sandra traz aí um momento de reconstrução que a pandemia trouxe, eu, particularmente, eu enxergo nessa reconstrução os aspectos negativos, mas também eu enxergo também muita coisa positiva que foi revelado com essa pandemia e que a gente tem que considerar, sim, né? Tem que estar agregando aí nessa reconstrução. Natália, a gente não tem como evitar a dor, né? A adversidade provocada pela pandemia do coronavírus, mas a gente não pode morrer por falta de esperança e por perda de motivação, né? Isso é o que um projeto de redesenho de cultura dá, né? E aí, Sandra, me permita só fazer um recorte, se você puder também, né? O que eu acho assim que nessa sua fala me chama e me encanta é que a nossa metodologia, a gente não fica só, né, nos indicadores que são no campo filosófico, como a gente falou, fica ali, né? Nós trazemos indicadores que são os fatos, né? Então, acho que isso que é muito legal quando a gente percebe, né, assim, que entre essas dores e essa esperança, mas que esperança que é essa pautada em fatos, pautada naquilo que a gente consegue observar, que a gente consegue mapear, que a gente consegue, e que o nosso papel enquanto psicodramatista, novamente, né, eu retomo, é revelar muitas vezes
porque as pessoas, né, tanto, né, alunos, como gestores, como professores, como família, familiares, assim, muitas vezes não percebem esse valor, né, ou não percebe essa capacidade de transcender a dor em ação criativa, em ação, né, que traz a saúde. Né? E eu acho que esse é o nosso maior papel, né? Nesse universo hoje, como você disse, bem dito, e eu estou, né, dentro dos trabalhos que realizo, eu estou vendo o quanto de escolas que estão realmente fechando ou estão sofrendo consequências de redução, né, de profissionais, em função da pandemia. Né? Então, como que esse processo criativo, que é um dos conceitos, né, espontaneidade e criatividade, junto com essa adequação, que é, ou seja, qual é a realidade, quais são, né, que cultura é essa que a escola ela já traz ou ela deseja, né, trazer de uma forma mais concreta, mais efetiva, como que ela consegue, né? Como que a espontaneidade e a criatividade ela traz a saúde dessa instituição e daqueles que a fazem, né? Sem dúvida, acho que isso que você está trazendo é fundamental. Eu e a Mara tivemos alguns projetos nas escolas e um deles era transformar as dores em projetos inspiradores. Exatamente, Perfeito. com toda a metodologia sociopsicodramática, né? E aí o que você traz dos educadores, sim, eles foram muito afetados na pandemia, às vezes condições profissionais desgastantes, com cargas excessivas de atribuições. E o nosso trabalho também, dentro dessa perspectiva, é ajudar a reconstruir esse papel profissional, você poder redimensionar, você sair da paralisia e ir para ação, para criação, para pensar de uma maneira nova, disruptiva, quebrando paradigmas, né? Então, esse redimensionamento mesmo do papel profissional, ele precisa ser muito analisado para você poder também se apropriar dos ganhos que você teve diante de tantas perdas. Porque é aí que você vai criar uma segunda forma, uma terceira forma, uma quarta forma de fazer educação. Então, é muito importante poder reavaliar prioridades, fazer esse exercício, né, de cuidar de si, da sua comunidade, pensando nessa profissionalização. Falar de cultura é falar de profissionalização, né? Na busca de retenção de famílias, de alunos que dialoguem com o projeto político-pedagógico, no engajamento de profissionais com comportamentos esperados e também com uma gestão mais alinhada, né? Com a responsabilidade social, com as demandas do entorno, né? Então, essa é eu acho que a saída é assim, quem não investir nisso vai ser engolido, né? A gente realmente precisa cuidar desse momento estratégico de retomada. Sandra, você estava falando e eu pensei aqui, né? Somos psicodramatistas organizacionais, né? Então, por que psicodramatista organizacional aqui falando da escola nessa dimensão organizacional, né? Que é diferente de você trabalhar a dimensão educativa. E trabalhar a dimensão organizacional foi o que as escolas estão passando hoje com a pandemia. No começo do século XXI foram as organizações que passaram, né? As empresas, né? Com o movimento, com as crises econômicas e com o surgimento das startups, né? Que precisaram fazer o seu redesenho cultural, correr atrás. A origem da cultura organizacional é em função de uma crise econômica, onde se eu não mudo, eu morro, que é isso que eu lembrei por causa disso, e a gente tem essa bagagem, né? Nós psicodramatistas organizacionais, que trabalhamos o desenho da cultura na empresa, a gente pode trazer já referências do mundo da organização empresarial que facilita o aprendizado, né? Hoje a gente sabe que as metodologias de evolução da organização, do mundo empreendedor, é isso, é experimentação, é o modelo de sucesso que você vai e incorpora e aprende com o outro, né, que vem um pouco do que a Natália estava falando de criatividade.
Então, esse foco da inovação que a gente já ajudou, né, no mundo empresarial a criar culturas mais inovadoras, mais empreendedoras, mais adaptativas a essas mudanças aceleradas, é isso que é a mentalidade de uma organização educacional precisa estar saindo mudando agora. E isso a gente aprendeu a fazer nas empresas. E a gente pode ajudar a fazer na educação. Então, tem o lado da essência, que é dele, que é da origem do negócio, que é da origem da escola, mas tem também o lado da demanda desse mundo que está mudando, né, rapidamente, de forma complexa, incerto, disruptivo, e que isso pode assustar a escola, mas a gente pode mostrar para ela que as outras áreas, que outros setores conseguiram. Então, o setor educacional também vai conseguir avançar e trazer novos valores. Isso que você fala da referência da sustentabilidade, isso é tudo muito novo para a escola, coisa que foi vivida há 20 anos atrás nas empresas. Então, tem uma história de evolução que pode ser incorporada e que vai ser mais fácil essa transformação quando você se abre, né, para fazer aquilo que alguém já fez na frente. Aprender com a experiência do outro também é uma forma que nós psicodramatistas estamos levando para as organizações educacionais, né? As empresariais passaram por isso, né? Então vamos aprender com o sucesso deles. E no final do século XX foram as ONGs, né? Uhum. Falar um pouco disso, você como trabalhou e como também tem a formação no serviço social, que as ONGs aprenderam com o empreendedorismo e se transformaram, né, em empresas sociais para poder sobreviver e para poder dar conta das causas a qual elas trabalhavam, né? Então agora é a vez das escolas também aprender e saber que já existe um conhecimento científico, né, sobre cultura organizacional e que dá para ir para o futuro, né, para olhar para o futuro, para desenhar esse profissional do futuro, esse cidadão do futuro, que é diferente, né, muitas vezes dos valores e dos princípios tradicionais que a gente tem, né? É mais empreendedor, é mais inovativo, é mais criativo e mais flexível, né? Sim. Ó, nós temos 5 minutos e aí vamos fazer uma fala final. Sandra e Natália, né, divide aí de mensagem, o que ficou da nossa conversa hoje, para vocês deixarem aqui para os nossos convidados que estão ainda junto com a gente, um monte de gente bacana, a Marcela estava aqui, a Ermelinda, a Flávia, o Jairo, né? Tem um monte de gente. Obrigada de estar aqui com a gente. Eu acho que eu vou juntar 2 pontos que vocês trouxeram, né? Acho que a Mara traz um pouco da nossa prática investigativa, e eu quero deixar muito claro que isso é uma modalidade da socionomia do psicodrama, isso é a modalidade da pesquisação. Então, que a problematização nasce com o grupo. Então, essa é uma chave para o bom funcionamento dos projetos, né? Essa customização de poder construir junto com o cliente ou com o usuário é um diferencial nosso estratégico e que vem da nossa metodologia. E tem nome e sobrenome, né? A gente não está falando nada solto. Acho que é muito importante conceituar tecnicamente da onde que vem, né? E acho que também o que a Natália traz das redes, né? Natália é tão potente, só fala das redes, né? Porque as redes exatamente são sustentadoras, principalmente nesse tempo pandêmico, né? Que a gente precisou resgatar o encontro. E eu acho que Moreno vem com tudo, porque Moreno fala do verdadeiro encontro, né? Se eu puder colocar meus olhos no lugar dos seus e os seus no lugar do meu, a gente vai ter o verdadeiro encontro. E hoje se fala de empatia, mas Moreno já falava de empatia lá no Jardim de Viena, em 1920. Então, eu acho que quando você traz também, né, da inversão de papéis, né, da gente poder criar novas respostas para novas situações, a gente trabalha com a temporalidade do aqui e agora, mas com questões mirando o futuro, para olhar para frente, é daqui para frente que a gente quer olhar. Então, acho que isso é muito importante e eu queria resgatar essas 2 falas de você e agradecer muito, que eu adoro estar com vocês. Suas lindas. Sandra, deixa aí a forma de contato para as pessoas te seguirem. Fala qual é o seu perfil. Boa, Mara. Preciso aprender mais marketing.
Bom, no Instagram é @mnaroda. Tem meu site, que é www.mnaroda.com.br. E acho que é isso, né? É isso. E te encontra, né? É fácil te encontrar. Me encontra, só fazer uma chamada por lá, que me encontra. Nós trabalhamos todas em rede, falando em rede. Aqui nós somos todas parceiras de longa data e com uma profunda admiração por vocês duas. Mestras queridas, parabéns pelo dia. Natália. Eu assim, fiquei pensando muito, né, em todas as falas que nós trocamos aqui, e o convite só que eu faço para as pessoas, né, que estão aqui presentes, e depois as que assistirão o vídeo, né, assim, é que a gente revisitasse tudo e olhasse para a educação ou para a escola, mas evitando fragmentar entre pública e privada, né? Eu acho que quando a gente fala em cultura, né, da escola, a gente está pensando numa dimensão que ela não necessariamente ela precisa ser fragmentada, porque a gente fala muito em conserva, né, dentro do psicodrama, que é aquilo que se cristaliza, se institui. E nessas andanças, né, que eu tenho dentro desse trabalho em escolas, é comum eu escutar assim, mas isso na escola é porque você está falando de um viés de uma escola privada. Não, isso é porque você está falando de um viés de uma escola pública, né? E, na realidade, a gente olhar, né, como trabalhar a cultura na escola vai além disso. Né? Existe, sim, especificidades, como em qualquer. Dentro, né? Se a gente for buscar esse caminho de olhar para as privadas, dentro as privadas têm as suas particularidades, dentro as públicas têm. Então, vamos esquecer um pouco, né, de querer trabalhar com isso e olhar um pouco para a dimensão do papel, sim, de educadores, de gestores, né, das famílias que se relacionam com as escolas, né, dos funcionários, né, dos prestadores de serviço, ou seja, quando a gente fala nisso em rede, ele vai além, né, e eu acho que essa força, Sandra, que você identificou, eu acredito que é o que a gente precisa cada vez mais olhar. Estamos, sim, em rede, né, e como que essas redes, elas se relacionam, né? Então, é esse convite que eu faço. Tem N coisas aqui, Sandra, que dá vontade de ficar e marcar mais live, porque eu tentei, eu juro para vocês que eu tentei ficar no tema cultura, mas eu, assim, sabe, querendo adentrar outros, mas olha esse da gancho, a gente marcar outros encontros, porque a sua experiência, Sandra, é muito importante nessa troca, levando a público, né, todo esse conhecimento aí que você tem e toda essa prática, essa vivência. Mara, nosso dia, né, assim, porque você foi minha teacher, né, minha professora, querida. Então, parabéns, você começou... Então, no final, a gente revela a minha idade, né? Fui professora das duas, né? Então, eu quero encerrar. Você começou me parabenizando. Eu quero te parabenizar também pelo dia, que ele é nosso. E também parabenizar todos, né? Todos que fizeram parte da minha história, né? Agradecer demais aos mestres, né? Assim, e é nessa troca, né? De quando você falou, eu vou ser mais breve ainda, eu sei que eu estou falando muito, tá? Mas, nós já estamos no nosso horário, Ó, cortou. Ela congelou, a Natália. Mas nós estamos no nosso horário, então, assim, eu acho que o que ela ia falar e o que eu acho que é interessante é isso, é um movimento de fortalecimento da educação, que as instituições educacionais se fortaleçam para que a gente eduque a nossa geração futura, para que sejam cidadãos completos, né, na sua identidade e atuante na rede mundial, né? E parabéns, Sandra, obrigada. Parabéns. Todas e todos educadores que estão por aqui com a gente. Estão aqui os nossos colegas e professores e educadores. Beijos e obrigada por estarem com a gente.